Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Estação Verdade, aqui na Estação NP. Hoje o bate-papo é com uma garota incrível, ela é Isadora Funk, natural de Santiago, está morando em Florianópolis, mas ela atua numa área, é mentora na internet, de muito conteúdo sobre o assunto, palestrante, está começando a investir na área, né, como sexóloga. E ela fala desse assunto que para muitos ainda é muito tabu, causa muita vergonha falar sobre sexualidade. Mas ela fala com tanta naturalidade e conhecimento técnico, científico, porque ela foi estudar, ela é biomédica também, e fala desses temas que nós precisamos, né, de informação. E eu vou dar uma boa noite para ela e dizer para ela ser muito bem-vinda, que nós queríamos a hora, nós estávamos tentando uma agenda que se encaixasse, né? Ela está morando naquela cidade maravilhosa, mas não deixa a nossa Santiago nunca, ela não esquece família aqui, então está sempre por aqui, vindo e indo, e numa dessas idas e vindas, deu certo o nosso encontro, né, Isa? Boa noite. Boa noite, obrigada, Sandra. Fiquei muito feliz de ver essa tua descrição, acho que eu vou gravar e colocar como despertador no meu celular. Ai, querida. Que é muito bonito ver a visão que os outros têm da gente, então, assim, a tua visão foi muito bonita, muito obrigada. Merece. Estou muito feliz com esse convite. Eu acompanho, né? Eu sou uma das tuas seguidoras, acompanho o teu conteúdo, vi o teu crescimento, né? Em termos da forma didática que tu aborda, né? Com tanta liberdade, com tanta propriedade, principalmente para nós mulheres que somos, né? Eu sou uma ativista do movimento, né, feminino. Eu sou uma feminista declarada, no sentido da mulher ter a liberdade, escolhas com o seu próprio corpo. E daí quando a gente fala de sexualidade, é no âmbito geral, né? É para todo, é uma questão de informação para a humanidade. E eu vi que tu, desde muito cedo, tem abordado esse tema e evoluiu muito. Como é que está a carreira agora nessa área? Que momento a Isadora está vivendo como sexóloga? Eu já estudo esse tema de maneira indireta faz muito tempo. É um tema que eu tenho uma familiaridade há muito tempo. Só que nos últimos 3 anos eu me dediquei exclusivamente à sexualidade. Então eu já tenho 2 pós-graduações na área, estou terminando a 3ª e eu estou nesse momento aí eu já comecei, mas estou nesse início de fazer mentorias em educação e sexualidade. Dou palestras, dou aulas, estou indo todo esse movimento aí para focar 100% na sexualidade. Nessa carreira, né? Nessa carreira. Tu é a Isadora Funk Nicola, né? De 2 famílias muito conhecidas em Santiago, tradicionais de Santiago. Como foi para a tua família? Sempre teve essa abertura de tu poder ser quem tu era, tu tem um estilo também, né, no físico, tu representa um estilo de uma mulher livre também, né, de não seria preconceitos, mas de estilos pré-determinados. Isso sempre fluiu fácil, ou tu teve que convencer parte dessa família, né, gaúchas, né, famílias gaúchas tradicionais? Eu fico bem feliz de começar falando da minha família, porque é a área mais importante da minha vida, assim. E vou te confessar que eu sou muito sortuda. Olhando de fora, família Funk, família Nicola, aparentemente tem realmente uma estrutura tradicional. Mas se tu vai olhar internamente, todas as pessoas, eu estou falando meus pais, meus avós, tios, primos, todo mundo, sem exceção, tem uma mentalidade muito diferente. Eu não sei de onde surgiu isso, nem como, eu só sei que e eu sou extremamente grata. Então, eu nunca passei por nenhuma resistência quanto à minha escolha profissional e quanto ao que eu sou, sabe? Eu sou muito feliz com isso. E, falando especificamente dos meus pais, eles são a principal fonte de apoio e incentivo que eu tenho, desde o início. Pai, mãe, filha única, vocês, né? Filha única também, né? Sim, e eu, inclusive, atribuo a eles essa minha vontade de seguir nessa profissão, porque eu tive uma educação sexual muito positiva em casa e muito rara, né, para a época. E foi com isso que eu comecei a perceber como as pessoas ao meu redor não tinham facilidade para falar sobre o tema
e também não tinham fontes seguras de obter informação, que ali na pré-adolescência, infância e pré-adolescência, seriam idealmente os pais ou os cuidadores, né? Sim. Então, a eles eu atribuo. Mas para muitos pais, e tu como educadora, para muitas famílias ainda é muito difícil abordar com um filho, por exemplo, adolescente. Com criança ninguém fala, parece que é um crime, né? Mas com adolescente é necessário, mas por que é tão difícil para pais e mães abordarem o tema? Porque acham feio? A sexualidade, ela é uma área que tem muita crença e muito tabu envolvido. Então, é uma área que é atribuído muitos significados diferentes e com pesos diferentes. Então, isso por si só já torna o tema difícil de falar. Outro ponto é que também tem a desinformação. Muitas pessoas acham que falar sobre sexualidade é incentivar a sexualidade. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma criança, por exemplo, quando ela tem uma dúvida e ela não vai sanar essa dúvida em casa, ela vai sanar essa dúvida em outro lugar. Não é porque... A curiosidade não morre, né? A curiosidade, ela não morre. Não é porque simplesmente eu não estou falando sobre o tema que isso está resolvido e essa pessoa nunca vai encontrar esse tema. Isso aí é até uma ingenuidade pensar. Então, eu acho que esses são os fatores principais para tornar esse tema bem difícil de ser abordado. É que a gente fala de sexualidade, quando tu fala disso, vem em mente o sexo em si, né? O ato. Mas a sexualidade ela é muito mais ampla, né? Dentro dos pilares que tu aborda nas suas mentorias, ou se for chamada para uma palestra, por exemplo, para adolescentes. O que tu levaria? É o cuidado, é saúde, é proteção? O que é? Quais as abordagens, assim, de uma fala bacana? No público adolescente, é sempre importante ressaltar que a linguagem e os temas eles são completamente adaptados para o público, né? Então, uma coisa que é falada para adultos não vai ser abordado com crianças ou adolescentes. Mas, nos adolescentes, principalmente, os temas que são mais abordados é a questão do consentimento, é muito importante, o conhecimento do próprio corpo, formas de se relacionar, como ter relacionamentos românticos, afetivos, de uma maneira legal, bacana, que não seja prejudicial para si nem para o outro. Falamos também sobre métodos de prevenção, né, de prevenção contra doenças, contra né? doenças e gestação e gravidez, também. Né? Mas é bem amplo, assim. Dependendo da idade, também dá para começar a incluir a questão do prazer, né? Então, se encaixar naquela idade, também é um tema muito bem legal de abordar, porque os adolescentes estão interessados nisso também. Não é só esconder. É tabu, né? Mas é uma coisa assim que quem não faz quer fazer, né? Sexo em si. Então, principalmente essas jovens que estão na descoberta, né? Então eles não querem ser o boca virgem, né? Aquelas piadinhas que a gente ouve e tudo, né? Mas é difícil realmente em grandes públicos também abordar sobre o tema sem virar, né, uma comédia. Como é que sair de uma saia justa, assim, por exemplo, né? Como é que você faz para sair quando está num público? Tu já teve algumas perguntas inusitadas assim do teu público? Ainda não. Te dizer que por enquanto, nas palestras e aulas que eu dei, eu sempre antes faço uma breve entrevista assim, para saber o que naquele público, o que o público está esperando. Então, qual linguagem eu posso usar, quais temas eu posso abordar. Então, eu vou meio que me ajustando àquele público para não chegar chocando todo mundo, né? Porque eu sei que a sexualidade é um tema bem provocativo, delicado. né? Provocativo, é delicado e em algumas pessoas pode até trazer dores, né? Então, por enquanto, eu ainda não tive uma situação muito constrangedora assim, sabe? Eu ainda consigo já estar me ajustando desde o início. Então, essa questão de abordar, da forma como é abordado, os pilares que tu traz, eu vi muito relacionado, primeiro, à saúde física, né? Eu vi ali que tem a questão, né, da impotência, a questão da mulher não sentir prazer, questão da precocidade, questão, né, do cuidado em si com a saúde
íntima mesmo. Eu vi que tu aborda muito, muito, muito isso, né? Prazer também é saúde. Sentir prazer também é uma saúde física, não só psicológica. Então, quando a gente fala sobre sexualidade, a gente está falando sobre um campo biopsicossocial, que a gente chama, que é um campo que está dentro da saúde física, biológica, que está dentro das emoções, dos pensamentos e que está também relacionado com a maneira que a pessoa se comporta em sociedade e se relaciona. Então, é uma área muito ampla que pega o ser humano de uma maneira integral. Eu vejo que tu também aborda a questão da liberdade feminina, né? Mas por que ainda é tão difícil as mulheres se autodescobrirem, descobrir o que dá prazer para elas? Por que nós temos ainda tantas mulheres que alegam, né? As pesquisas mostram que é um número gritante de mulheres que nunca sentiram nenhuma sensação, para não dizer o prazer em si, numa relação sexual. O que tu acha que freia as mulheres? Pode ser questões de saúde física ou tu acredita que é muito mais emocional? Eu vou te fazer 2 perguntas e tu me diz se tu tem alguma familiaridade com elas na infância. Sandra, fecha as pernas e tira a mão daí que isso é feio. Sim, já ouvi. Toda menina ouve isso ao longo da vida. Toda menina ouve isso. E, na maioria das vezes, não é maldade. Não é maldade daquela pessoa que fala Sim. isso. Às vezes é uma proteção. Por quê? Porque isso é entendido, esse comportamento mais retraído e mais de se guardar é entendido como o normal e o esperado na sociedade. Para as meninas. Para as meninas. Então, é completamente esperado e natural que meninas que cresçam nessa sociedade, que elas já são reprimidas, que elas não podem nem sentar de uma maneira confortável, porque elas têm que esconder o que tem no meio das pernas. Elas não podem nem tocar na própria vulva, porque aquilo é sujo, Sim. é errado. É natural que essa menina que vai se tornar uma mulher, ela ainda carregue muito dessas crenças e desses desconfortos. Então, chega na idade adulta, eu vou chutar que a maioria das mulheres não conhecem a aparência da própria vulva, que nunca olharam no espelho. Então, porque uma coisa é tu ver a anatomia de uma vulva num livrinho. Sim. Tá? Outra é tu ver como a sua própria. Como é a sua própria vulva. É bem diferente. Então, isso é um ponto já que nos torna também mais suscetíveis a não conhecer o próprio corpo e o próprio prazer. E as sensações. E as sensações. Porque junto dessa vergonha de olhar a própria vulva, vem também a vergonha do tocar. Né? A vida inteira sendo ensinada que não pode tocar aí, tu passa a achar realmente estranho tocar aí. Às vezes eu recebo feedback de mulheres que tipo, eu já tentei me tocar, mas eu achei tão estranho, então eu não quis continuar, não gostei. De onde é que vem isso, né? Achou errado. Então, é cultural. É cultural, completamente cultural. A maioria dos casos então, questões emocionais dessa cultura enraizada, é isso? Sim. E tu já teve, assim, já ouviu falar também do julgamento de mulheres em relação a outras mulheres que falam abertamente que gostam de sexo? Que elas são exageradas. Parece que as mulheres têm isso com outras mulheres que falam abertamente sobre gostar de sexo ou não poder ficar sem sexo, né? Claro. Como eu falei, existe toda essa sociedade, né? E dentro disso vão ter pessoas, vão ter mulheres que vão concordar com isso, por N motivos. E para elas faz realmente sentido se manter mais puritana, digamos assim. Tem outras que vão desviar dessa norma e vão ter outras ideologias, vão acreditar em outras coisas. Isso é o normal da sociedade. Todo mundo vai discordar, né? Então, essas mulheres que têm isso como certo, elas vão julgar as outras que agem de uma maneira diferente do que ela acredita que é certo. E tu acredita, né, que as mulheres... a gente fala muito do empoderamento hoje, né? Realmente, os avanços estão aí, no sentido da mulher entender que ela é um indivíduo. Eu mesmo tenho falado muito sobre isso, que em vários grupos há essas discussões, né, da mulher entender seu papel na sociedade como um ser livre, né, pensante, livre, dono
desejos, das suas, né, dos seus sonhos, mas elas estão realmente empoderadas sexualmente ou ainda elas estão seguindo um fluxo do vou ter relações para não perder a pessoa ou para que a pessoa não vá procurar outra pessoa? Eu acho que é um momento bem ambíguo. É inegável que atualmente a gente tem realmente mais liberdade sexual, tem mais direito de liberdade sexual nas mulheres, principalmente ali depois da década de 60, que teve o surgimento da pílula anticoncepcional. Aquilo foi um movimento, foi uma mudança muito grande na sociedade. 2020, a gente também teve outro marco, que foi ali com a pandemia e com esse período de reclusão em casa, que o tema da sexualidade, ele aumentou muito, ele começou a estar em todos os lugares, em todas as mídias, inclusive os vibradores, que são ferramentas muito antigas, começaram a aparecer na mídia. Então, está sim mudando, estamos tendo mais possibilidade sim de ter liberdade sexual. Só que, ao mesmo tempo, o que antes era uma repressão, do tipo, uma imposição do que não fazer, parece que para alguns grupos, óbvio que não, porque tem países que não têm essa realidade ainda, né? Tem grupos que também não têm. Mas olhando numa visão macro, assim, para a nossa realidade, parece que inverteu e agora a imposição é do tu tem que ter orgasmo múltiplo, tu tem que ter experiência com outra mulher, tu tem que ter um squirting, tu tem que transar com várias pessoas diferentes. Então, querendo ou não, ficou uma imposição de novo, sabe? Sim, saiu de uma para entrar noutra. E eu acho que sim, é muito positivo as mulheres que quiserem ter isso, elas terem o direito a isso. Mas a gente não pode impor para todas, porque isso também passa essas mulheres que não se identificam muito com isso, ou que não têm orgasmo múltiplo e tal, elas começam a se sentir erradas também, né? Do tipo, só eu que não tenho, todo mundo tem, o que tem de errado comigo? Daí a pergunta é de quem é a culpa quando a mulher não gosta de fazer sexo? De quem é a culpa? Eu acho que tem muitos fatores envolvidos aí. Vão existir pessoas, independentemente do gênero, que realmente não gostam de sexo. E isso é normal, tá? Existe uma orientação sexual que é a assexualidade. Ela é uma orientação sexual, assim como homossexualidade, bissexualidade, enfim. Então, ela é a parte, então não tem nada a ver com o parceiro, não tem nada a ver com não sentir prazer, questão física, biológica? Não, claro, tem pessoas que não... Depois eu vou seguir na pergunta, mas pessoas assexuais, não. É uma orientação sexual completamente normal. Tá? Então, não sentem, né, gente? Não gostam de... não é que não gostam. Pode passar a vida inteira sem fazer sexo. É que o sexo, ele não tem uma importância tão central na vida, que nem tem para outras pessoas. Então, essas pessoas podem se casar, podem ter relacionamentos românticos, mas as formas de conexão e carinho são outras. O sexo não tem diferença ali. Mas, por outro lado, também tem toda uma questão, como a gente já falou, a repressão e tudo mais, que vai retraindo as mulheres. E também a falta de educação sexual que leva as mulheres a não conhecer o próprio corpo, não saber como sentir prazer e entrar em relações sexuais de uma maneira que elas não estão nem suficientemente excitadas e também aquela relação sexual acaba sem ela nem ter sentido prazer. Imagina, tu vai querer engajar numa situação que nunca é prazerosa para ti? Não. Com o tempo, tu passa a não gostar mesmo. Quanto menos, melhor, né? Indo por essa lógica da mulher. Então, tu acredita que avançou bastante. Agora, tu falou no tema da pandemia ali, que voltou uma discussão sobre gravidez não desejada. O que tu pensa sobre aquilo? A mulher tem o direito de escolha ou isso pode ser, sim, uma decisão judicial ou de outros? Como assim? Em que sentido? Porque ali se surgiu aquela ideia de que contra o aborto, a gente viu, né, muito se falar disso, e muitas pessoas
totalmente contra, então o senso comum traz, né, engravidou porque quis, tem pílula de graça, tem camisinha, tudo que a gente ouve que não é certo nem errado, mas em relação à mulher, o que tu pensa a esse respeito? Tá. Primeiro que o único método contraceptivo 100% eficaz é não transar. Todos os outros sempre corre o risco. Então, dizer que engravidou porque quis não é certo, não é correto. Eu falo abertamente, eu sou uma pessoa a favor do aborto, porque eu acredito que a gestação e também depois a maternidade são coisas que vão estar acontecendo no corpo de uma pessoa, né? No corpo de uma mulher. E eu acredito que ela tenha que ter esse direito. Não sei te dizer, até 3 meses, até... Não entro muito nessa questão, sabe? Até talvez concordaria em ajustar um tempo aí, mas tem seus... Para que não haja riscos também, né? Mas é inegável para mim que o pós também, depois que essa criança nasce numa condição em que não está favorável para ela nascer, porque tem muitas mulheres que engravidam de maneira indesejada e não tem condições de manter uma criança. Condições financeiras, condições emocionais, não tem. Vai ser mais uma criança no mundo, mais um ser humano no mundo, que não vai ter um suprimento mínimo. Talvez não tenha alimentação, talvez não tenha uma moradia. Então, assim... O que pesa mais, sabe? Sim. Será que é o moral ou é o politicamente correto ou o que de fato então, quando falam pró-vida, tem que perguntar pró-vida de quem? Do feto ou da mulher e daquela futura criança? Sabe? Sim. Tem que pesar isso. Pesa também a questão das doutrinas, né? Acho que a questão religiosa também entra nesse aspecto, né? Com certeza. A vida acima de tudo e essas questões. Mas tu pensas que a mulher que é a que gesta, ela tem o direito de escolher. Definitivamente. Isso. Eu gostaria que sim. As mulheres romantizam muito também as relações, né? Falando em prazer, elas romantizam, elas ainda sonham com o príncipe encantado, muitas acham que, de repente, se estivesse com uma pessoa que fosse a pessoa, elas teriam mais liberdade sexual. Tudo isso vem na roda das conversas, né? Tu acredita que essa fato da mulher romantizar muito ainda a vida amorosa prejudica a mulher sexualmente? No sentido dela não se libertar mais para viver o sexo pelo sexo. Eu acho que o romantismo em si, os gestos românticos, viver esse romantismo não é um problema, se a pessoa gosta. Se a pessoa gosta, completamente gostoso de viver isso. Agora, a idealização colocada em cima de um relacionamento romântico, aquelas expectativas, isso é perigoso. Então, essa ideia da alma gêmea, da metade da laranja, de que eu só vou ser completa e só vou estar feliz quando eu encontrar a minha alma gêmea, isso eu acho muito perigoso, porque a gente não pode colocar toda a nossa vida em cima de um outro que vai vir e nos completar. É delicado, né? A gente fala da sociedade moderna também. Eu vejo que tu traz assuntos sobre questão de homens que brocham, que não conseguem ter uma ereção, que pressão, a sociedade os homens estão mais pressionados literalmente a dar no couro. Sim, o machismo, a gente sempre fala no machismo e vê o quanto ele afeta mulheres. E sim, ele afeta muito mais mulheres. Mas o machismo, ele também afeta homens. Porque nessa ideia machista, o ser homem é quase que inalcançável. Então, tu tá sempre numa corda bamba para ser homem. Qualquer mínimo deslize, nossa, menos homem, virou mulherzinha. Então, por exemplo, para ser um homem nessa visão, né, tu só tem que se interessar por mulheres, não pode se interessar por homens. Tu não pode sentir prazer anal, tu não pode brochar,
tu tem que estar sempre pronto para o sexo, tu não pode nem fazer xixi sentado às vezes. Isso tudo já te torna menos homem. Então imagina o quão estressante é tu se manter nessa linha. Tu tem que estar constantemente se cuidando para tu não desviar e não ser menos homem pela leitura dos outros. Então, isso sim gera uma pressão enorme. Inclusive, as maiores causas de disfunção erétil ou de ejaculação prematura é a ansiedade de performance. Então, o cara já entra naquele sexo muito preocupado com como ele vai performar. Com a performance do que com o ato em si, né? E aí ele se com o momento, né? Isso, ele se desvia das sensações. E aí acaba tendo uma disfunção. E os homens estão tendo mais problemas, digamos assim, problemas de disfunção na atualidade? Tu acredita que hoje é mais ou era simplesmente mais divulgado? O que está acontecendo? Que muitas pessoas, muitos casais, né, vão a consultório, a medicina em busca de ajuda no sentido de ejaculação precoce, da própria, né, brochada, popularmente conhecida. É fruto dessa pressão? É fruto dos tempos modernos? Tem de tudo um pouco. A gente precisa olhar como que era e como que é o comportamento sexual hoje. Antigamente, o sexo ele era mais voltado para a reprodução. Então, ele durava menos tempo e precisava de menos habilidades, digamos assim. O cara era procriar. Isso, o cara chegava lá, tinha uma ereção, penetrava e assim que ele ejaculava, acabou o sexo. Hoje em dia, essa ideia de sexo, para a maioria das pessoas, já mudou. Então, inclui-se aí o prazer, a produtividade vem por último, né? Claro. A reprodução, na maioria das vezes, ela nem tá no jogo. Não está no jogo, né? Então, está incluído aí outras questões, como o prazer, como o prolongamento das sensações. Então, pode ser que nisso, a ereção, porque como o sexo ele é muito focado na penetração, o tempo de ereção talvez não seja suficiente para transar por todo esse tempo que se imagina. É aí que entra a ampliação do repertório sexual, que as pessoas precisam entender que sexo vai muito além da penetração. Então, tem muitas outras formas. O sexo começa antes, né? Com certeza. As pessoas falam em preliminar. Ah, sexo oral é preliminar. Não, isso aí é sexo. Já é sexo. É sexo. Dá para contar, então, beijinho já começou a contar. Com certeza, com certeza. É mínimo 20 minutos? O que é o ideal para uma transa boa, hein? Que não seja muito apressada, nem muito demorada. Porque demorada demais cansa, né? Então, isso é muito pessoal e relativo. Não tem nenhum dado que diga que em tanto tempo é o sexo ideal, nem quantas vezes né? É o sexo ideal. A gente sempre mede pela satisfação. Então, frequência, tempo, duração, nunca é uma medida, tá? A não ser em casos de ejaculação prematura Sim. Ou retardada, que aí a gente vai analisar. Mas isso tudo também é muito relativo, porque vai depender de como está a satisfação pessoal, a satisfação sexual dessa pessoa. Às vezes ela goza em 2 minutos e ela está completamente satisfeita, a parceria está completamente satisfeita. Então, aí não temos um problema. Sabe? Sim. Então, não temos um número. O combinado não custa caro, né? Então, tá tudo certo. Mas também tem uma história da presença sexual por 72 horas. Como é que é isso? A energia sexual? Que o ideal... não existe ideal. Mas que se puder, umas 3 vezes na semana, ia ser legal. Tem disso ou é também mais um mito? Olha, Sandra... Diz que a energia sexual, né, de uma transa fica por 72 horas. Então, se a pessoa transar com outra pessoa 24 horas depois, vai estar com a energia da anterior? Tá, eu vou trazer para a minha área, que é a ciência. Sim, é justo. Não tem nada a ver. Agora, falando talvez de alguma crença religiosa, enfim, aí eu não vou responder porque eu realmente não sei. Tá? Então, pode ser que para alguma ideologia, para alguma filosofia, isso seja o correto e faça sentido. Mas olhando puramente na ciência e biologicamente, não temos
Não tem nada comprovado. Não tem nada que comprove isso. Teve aquele momento, terminou, partiu, é um outro momento. Não tem de energia nenhuma. Pela ciência, não. Me diz o seguinte, a questão dos tabus ainda, agora falando do homem, você fala muito, né, do machismo, do ser macho. Ser macho é ter relacionamentos heterossexuais. Mas muito se sabe que, na atualidade, a própria liberdade sexual, os homens estão sentindo também, querendo ser tocados em outros lugares que, para alguns, ainda é um tabu muito grande. Existe algum problema, algum desvio de não é escolha, de comportamento, a pessoa que sente prazer, o homem que sente prazer, sendo tocado no ânus, por exemplo? Não, eu sempre digo, ânus todo mundo tem e tem as mesmas terminações nervosas. Então, a sensação, ela pode ser prazerosa. Não quer dizer que ele tenha tendências homossexuais? Não tem nada a ver, nada a ver. Até porque existem vários homens homossexuais que não gostam do estímulo anal. E eles não deixam de ser homossexuais. Então, homens hétero que gostam de estímulo anal também não tem nada a ver, não tem nenhum botãozinho ali dentro que faça virar a chave da orientação não sexual. Toca aí, virou. Não tem disso. Não, com certeza não. Então é mais um tabu. E esse aí é um baita de um tabu, E traz um prejuízo, né? Porque os caras passam a se limitar, a limitar formas diferentes de sentir prazer por um preconceito e por um medo de ser julgado. Até ser julgado pela parceria, né? Tem esse Sim. medo também. Os homens não falam disso, né? Jamais, né? Num grupo de homens vai falar. Eles até brincam e debocham da situação, mas jamais vão falar. Não, com certeza que não. Que gostariam dessa vibe. Não. Até eu tenho... Eu estou inserida num grupo diferente porque o meu público tem várias pessoas que falam abertamente sobre isso e admitem. E eu acho muito legal, sabe? Tenho várias amigas, inclusive, que falam que seus parceiros são hétero e gostam, sabe? Sim. Sem problema nenhum. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A questão hoje também, né, da liberdade sexual, a gente vê no cinema, né? Por exemplo, 50 tons de cinza e depois mais escuros, e aí vai. É muito... Por que vem muito isso do fetiche ainda nos relacionamentos? O fetiche... Primeiro vamos falar de fantasia sexual. Fantasia sexual todo mundo tem. Pode ser... tô aqui e tô afim de chegar em casa e fazer um amor muito romântico com meu marido. Isso é uma fantasia sexual, porque tu tá imaginando algo, tá fantasiando. O fetiche, ele é uma fantasia sexual que tem mais... que tu fica mais focado nela, entendeu? Ela é muito mais predominante. Às vezes, tu precisa desse objeto ou dessa situação para se excitar. Às vezes tu não precisa, mas é o que tu mais pensa, entendeu? Então o fetiche ele tá nesse lugar aí. E ele não prejudica um pouco as relações, o fetiche, porque muitos não encontram prazer se não estiver correndo um risco, se não estiver, né, sendo algemado, tem um termo até para isso, não me vem agora, mas ou agredindo alguém, ou causando dor em alguém, ou sofrendo dor. Isso acaba que deve ser um prejuízo, né, às pessoas envolvidas nisso ou não? Depende. A gente divide entre parafilias, que são os fetiches, são um tipo de parafilia, e transtorno parafílico. O que diferencia um do outro? É quando ele começa a trazer prejuízo. Então, por exemplo, eu tenho um fetiche por pés. É bem comum, fetiche por pés. Beleza, eu me excito com pés, eu estou com uma parceria que gosta disso também, a gente consegue incluir esse fetiche nas transas. Bom para todo mundo. Isso não é um problema. Agora, quando isso passa a ser prejudicial, porque a minha parceria ela já não quer mais incluir
esse fetiche durante o sexo e aí eu não consigo me excitar e não consigo transar de outra forma, isso vai trazendo prejuízo para o meu relacionamento, aí E já virou um problema de saúde. não é de saúde, né? Mas é emocional. É um problema que a gente tem estratégias para melhorar. Tem estratégias com a terapia ou terapeuta sexual ou com terapia convencional, psicológica? O que resolve essas? Depende do grau. Assim, quando a gente está falando só de um fetiche, terapia sexual, perfeito. Mas quando tem várias outras coisas envolvidas, como traumas da infância, várias questões emocionais, aí o trabalho conjunto ele é mais benéfico, tanto de um psicoterapeuta quanto de um terapeuta sexual e também, em alguns casos, até de um psiquiatra, né? Então, tem que analisar caso por caso. E o poliamor, o que tu pensa do poliamor? O poliamor, eu vou explicar o que é o poliamor. O poliamor em si, ele é uma prática da não monogamia, uma possibilidade da não monogamia, que são pessoas que mantêm vários relacionamentos romântico-afetivos com diferentes pessoas. Eles garantem que amam todas elas. Sim. É possível? Claro que é possível. É possível? É possível. Quando tu ama uma amiga, tu só ama ela? Mas é um pouco diferente, né? Por quê? Daria uma excelente entrevistadora, viu? Por quê? Não, é cultura, né? Tudo é cultural, a gente né? acha que é diferente porque a gente tem essa cultura que o nosso relacionamento romântico, ele tem a posse junto. Mas se tu for analisar, não. É mais uma pessoa que tu está junto por uma escolha, porque vocês se sentem bem. Vocês não são um do outro. E amor, ele não é escasso. Não é quando tu vai dar amor para um, não tem mais amor para o outro. Se fosse isso, pais e mães amariam só um filho. Por essa lógica. Só que, claro, a gente está numa cultura que está muito acostumada a incluir aí os ciúmes e a posse num relacionamento romântico. Sim. E é bem difícil sair disso. Mesmo que tu acredite nessa lógica, é difícil sentir dessa forma. E nós somos uma sociedade estranha, né? Porque a gente defende tanto a monogamia, mas pratica a poligamia, né? Mais do que nunca a gente se vê isso, né? Senão não estaríamos aí falando de traições e dilemas e casal e trocas de casais e esse deixou fulano, deixou Beltrana e a Beltrana ficou com cicrano. Não é assim? A gente na prática a gente vive a poligamia, mas a gente defende com unhas e dentes a monogamia. Estamos todos fora de eixo. Eu não sou uma pessoa que vou dizer, ai meu Deus, eu sou contra a monogamia. Não sou desse tipo, tá? Mas com certeza o que a gente mais observa é que a monogamia, na grande maioria das vezes, ela é falha. Porque, como tu falou, tem a traição, né? Só que falar sobre não monogamia e tentar se relacionar dessa forma é uma mudança muito grande de paradigma. Então, permanecer na monogamia é mais confortável. Sim. É bem mais confortável. Principalmente se tu é a pessoa que está traindo, é tão mais confortável tu viver a tua liberdade e manter a outra pessoa só para ti, né? Sim, sim. Então é por isso que essa lógica ainda segue. Na verdade, o poliamor, como você estava falando, é amar realmente mais de uma pessoa. Mas existe também o outro lado, que é o trisal, por exemplo, sexo a três ou em grupo. O que tu traz sobre isso? Se te pergunto se é normal uma pessoa, por exemplo, querer ter relações ou ter sensações vendo seu parceiro ou parceira com outra pessoa no ato. Com certeza, isso aí entra naquilo que a gente falou de fetiches e fantasias sexuais. Sim. Se tiver todo mundo de acordo. Isso que eu falo na sexualidade. Se está todo mundo consentindo e gostando, não tem problema nenhum. O principal ponto é consentimento, né? Práticas diferentes envolvendo homenagem, casas de swing, até o cuckold que tu falou, que seria essa um homem ver a sua parceira com outro homem.
Tudo isso são práticas muito válidas e que podem melhorar muito a vida sexual do casal, sim, quando bem feitas e bem aplicadas. Não precisa virar uma regra, pode ser, vamos dar uma variada. Isso com certeza. Tu já viveu um relacionamento aberto? Já vivi. Eu ainda estou num relacionamento aberto, só que nesse momento a gente deu uma fechada, mas a lógica do nosso relacionamento é ser um relacionamento aberto. O que é um relacionamento aberto? É uma relação que ela tem até uma lógica monogâmica, porque é aquela questão do eu e o outro. Então, nós somos os principais dessa relação, só que cada um tem a sua liberdade para viver outras relações mais curtas, mais breves. Seja sair, trocar algumas conversas, um date, beijos, sexos, mas o centro principal segue sendo um o casal. Isso. E nessa saída, nesse date, o outro do casal é comunicado que aquilo vai acontecer ou nenhum fala para o outro, fica tudo numa boa? Depende do acordo que aquele casal for fazer. Eu, por exemplo, eu e o Richard, a gente já teve fases em que o sair a gente sempre se comunicou, mas a gente já teve fases em que depois do encontro a gente se contava um para o outro tudo o que aconteceu. E depois a gente testou o contrário, de não se contar mais nada. Mas no nosso acordo, a gente sempre sabia quando o outro ia sair com outra pessoa. Tu falou que nesse momento resolveram fechar. Por que resolveram fechar? Alguma coisa não deu certo? Quando a gente entra num relacionamento aberto, a gente começa a perceber que a razão e a emoção, às vezes, elas andam bem longe. Né? Sim. Então, coisas que tu acredita... Uma coisa que eu quero, outra coisa que eu consigo, que eu dou conta, isso? Exatamente. E tem momentos também que uma mesma situação é lida e sentida de uma maneira muito diferente, porque vai depender de como tu tá a tua autoestima, a tua autoconfiança, como que a relação tá naquele momento, como que tu tá percebendo o outro. Então, são vários fatores. A gente resolveu fechar um pouco porque nós estava entrando num momento que não estava mais tão positivo, pesando na balança, não estava mais tão positivo sustentar certos desconfortos em prol do relacionamento aberto. A partir do momento que, como era no passado, e quando voltar a ser, que essa balança inverter, que beleza, tem alguns certos desconfortos, mas o benefício é tão maior, aí volta. Segue o fluxo. Eu acho muito importante ter isso em mente, que não precisa ser algo fixo, né? Ele pode ser algo muito fluido. Então, neste momento do fechamento da relação, se algum dos dois resolver fazer diferente, vai estar fazendo uma traição. Aí é uma traição. Aí dá BO. Mas a traição, ela existe também no relacionamento aberto, porque tu faz acordos, né? Mais ou menos. Mas daí não é uma traição, né? Traição é algo sorrateiro, é algo que é feito errado, né? Se há um combinado, não é. Aí é que tá, mas se sai desse combinado, é uma traição, entendeu? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, estávamos combinados que saia com quem tu quiser, mas me avisa antes ou me avisa depois. Se aconteceu isso e não foi avisado e segue como uma mentira, tá quebrando um contrato, sim, né? Tá quebrando um. E as pessoas entendem vocês? Quem convive mais, assim. Quem sabe, entende, acha bacana, quer também. Porque é difícil a gente falar disso, né? No geral, entendem. Mas quem não entende, não tenta impor nada. Fica na sua, respeita. Sim. Sabe? Tu já teve algum momento, Isadora, de recuar, de pensar em recuar, assim, de ser mais tradicional em tudo? Chegou a ter esse momento de pensar na vida? De ser mais tradicional. No sentido, assim, é um combo, né? Tu é um combo.
Né, desde a aparência física, né, de todo o teu estilo, tu tem um estilo próprio, um pensamento muito teu, né, muito convicta das tuas, né, dos teus quereres, das tuas opiniões. Teve algum momento da tua vida que tu pensou, não, eu não quero mais nada disso, não vou mais falar sobre esse tema, que ainda é muito, né, muito tabu falar, ou vou seguir uma linha mais tradicional do casal da velha guarda, digamos assim? Até que não. Não vou mentir. Inseguranças surgem, questionamentos surgem. Mas, como tu falou, esse combo, né, tudo isso que tu mencionou, não é uma performance ou alguma coisa que eu estou forçando. É uma coerência interna, sabe? É genuíno. É genuíno. Então, claro que conforme vai surgindo essa necessidade da imagem profissional, aí tu começa a se questionar e a tentar cuidar. Eu quero atingir um público-alvo. Como será que ele vai me ler? Será que eu vou passar credibilidade? Isso aí vai surgindo questionamentos constantes, né? Só que todas as vezes que eu me retraí, me recuei, principalmente em escrita, dança e sensualidade, que são artes que eu tenho na minha vida, eu me senti meio que me traindo, sabe? Era uma sensação muito de Sim. não tô sendo eu. Estou apagada. Tu já terminou o relacionamento por justamente alguém não entender o teu jeito de ser, o teu posicionamento, a tua liberdade? Eu acho que nunca foi alguma coisa do tipo, estou terminando por causa disso, mas a gente termina porque começa a acontecer uma série de comportamentos e desenrolares que são afetados por isso também, sabe? Então começa a mudar o comportamento daquela outra pessoa por muito ciúmes, por muito controle. Então, querendo ou não, tá envolvido sim. E tu já sentiu muito ciúme numa relação? Tu já sentiu ciúme? Claro, com certeza. Eu não era uma pessoa muito ciumenta e agora no relacionamento aberto eu passei a me deparar com mais ciúmes, sabe, do que eu não sentia antes. Mas o entendimento que eu tenho sobre ciúmes é que ele é como qualquer outra emoção. Ele não é uma emoção diferenciada. Então, assim como eu consigo controlar a minha raiva, eu tenho que ser capaz de controlar os meus ciúmes. Ciúmes não é justificativa para eu ter uma atitude violenta ou jogar tudo fora com a outra pessoa. Para mim, é um sentimento muito difícil, mas é um sentimento como qualquer outro. Casamento, o que tu pensa do casamento? Hoje tu tem um relacionamento tranquilo, não sei, moram junto? Não. Não? E quer casar? Eu quero. Com todos os rapapés do casamento ou mais aquela coisa, e morar junto? Não sei se com todas a tradição, assim, mas eu gostaria de ter um casamento como um ritual, assim, sabe? Sim, um ritual bem a tua cara, né? Um ritual de uma ligação ali entre duas pessoas. Se for na praia, algo assim. Mas eu quero, eu acho bonito. Filhos? Com certeza, eu quero. Eu sempre quis ser mãe. Não digo de filhos. Tu é filha única, tu sentiu falta de ter irmãos? Não, eu acho que é por isso que eu quero ter só um filho ou uma filha, porque, não sei, eu gostei muito de ser filha única. E tem prazo para isso? Ou é um pensamento assim, quero, não sei quando? Olha, na minha idealização, seria ali por 32, 33 anos. Mas a gente não tem todo esse controle. E eu sei que a convivência assim, com teus pais ele é muito, como tu falou no início, né? Muito bacana, muito livre, né? Eles sempre foram teus grandes apoiadores. E essa lógica deles estão contigo em todas as tuas decisões? Estão. E nas que eles não concordam muito, eles não vão lá e me reprimem, sabe? Quando tem coisas que eu faço que eles não concordam, eles vêm e conversam, mostram o ponto de vista deles, mas não esperam que eu aja exatamente da maneira que eles querem. Então, tem um respeito muito forte, sabe? A gente constantemente está aprendendo um com o outro.
É muito bonito. E agora eu vi também recentemente as tuas viagens. Tu gosta de viajar. São viagens turísticas, obviamente, mas tem algum sentido? Alguns lugares que tu vai, parece que tu está buscando algo no âmago do ser? Com certeza, principalmente viagens sozinhas. Eu acho que uma viagem, principalmente viagem solo, ela é uma constante dicotomia entre desfrutar, aproveitar e enfrentar certos medos e inseguranças. Então, por exemplo, a última viagem grande que eu fiz sozinha foi para a Tailândia. Eu decidi fazer aquela viagem porque naquele ano foi um ano muito difícil para mim em relação à minha depressão. Então, eu me afundei muito num ciclo de inseguranças, tanto pessoais quanto sociais, assim, relacionais mesmo. E aí eu cheguei no final do ano, eu programei um pouquinho antes, mas foi uma decisão do tipo... Preciso sair daqui, não vou botar esse ano fora, vou tentar, como último recurso, fazer alguma coisa e me desafiar. Vou encarar de frente se essas inseguranças, quais dessas inseguranças são reais e quais eu estou criando um monstro e consigo enfrentar. Então, e foi muito benéfico, sabe? Foi uma experiência muito forte para mim. Inclusive, se eu posso dar alguma dica para as pessoas, façam pelo menos uma vez na vida uma viagem sozinha, principalmente as mulheres. E não é muito perigoso para as mulheres sozinha? Como é que tu te viu assim? Te viu em situações que teve medo? Não, nessa não. É perigoso. Ser mulher por si só é perigoso, né? A gente corre risco no mundo por ser mulher. As minhas estratégias foram pesquisar quais lugares eram os mais seguros para mulheres viajarem sozinha. A Tailândia era um deles. Então, eu nunca pensei em viajar para a Tailândia. Eu fui porque ela estava lá nos mais altos da segurança. Mais seguros. Então, acho que isso aí são algumas estratégias que tu tem que ir fazendo e tu tem que ir consciente também que tu tem que estar ligada, né? Sim. Tu tem que... Não vai ter que colocar em lugares também, né? Com certeza. Difícil. E aí, sempre que eu tinha a possibilidade, eu ficava nos hostels, eu ficava num quarto que era só para mulheres. Então, assim, tu vai dando uma controlada ali nos riscos. E alguma outra viagem que tu tenha feito, que tu tenha alguma outra experiência, assim, que ajudou na construção da pessoa que tu é? Quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer um intercâmbio em Los Angeles. E eu fiquei 3 meses lá e fui completamente sozinha. Eu acho que isso aí essa experiência me ajudou muito na questão da minha autonomia e segurança de me virar sozinha, sabe? Eu acho que essa viagem moldou muito também do que eu sou e de como eu me comporto no mundo. E tu trouxe à mesa, né, a questão da depressão. Quando que tu viu que tu estava em depressão? Então, Sandra, eu tenho diagnóstico de depressão desde os 12 anos. Tá? Então, desde lá, eu comecei a fazer tratamento com medicamento. Então, eu passei toda a minha adolescência com o diagnóstico de depressão e me tratando. Acontece que, infelizmente, eu tive um diagnóstico que não foi correto. Então, o medicamento que eu estava usando poderia estar piorando algumas crises. Então, o que eu, na real, tenho é transtorno bipolar tipo 2, que é um transtorno que tu varia entre a depressão e, no caso do tipo 2, é a hipomania, que a mania seria aquela fase de super euforia, né? Sim. A hipomania... Que é muito uma coisa e depois... a hipomania ela é um pouquinho mais branda. Então, tu vai entre essa hipomania, só que os episódios de depressão, eles tendem a ser maiores e mais longos, mais difíceis. Então, a questão da saúde mental e dos transtornos de saúde mental foram coisas que sempre tiveram presentes na minha vida. Então, sempre lidei com muita naturalidade e sempre entendi e estudei bastante. Esse período que eu disse, ele foi um dos períodos que eu tive de muita queda na parte depressiva, muito provavelmente por conta de um medicamento ali que não estava muito bem ajustado. E hoje tu tá numa fase bacana, legal, tá bem?
Eu tô numa fase melhor, não estou na minha melhor fase, sou bem sincera quanto a isso, porque eu acho que tem que trazer conscientização. Isso ajuda as pessoas, né? Isso aí também é uma coisa que tem tabu, né? Sim, Saúde tem. mental também tem tabu em cima. Então, sim, tô muito melhor do que eu já estive nos últimos 2 anos, mas eu ainda tô em processo em tratamento para voltar para um estado um pouquinho melhor, mais estável e mais feliz, digamos assim. Apoiada sempre, né? Falando em apoio, tu teve duas, não vou falar nos homens da família, mas 2 avós também muito fortes, né? Mulheres que certamente deixaram, né, belíssimas recordações na tua vida, né? Tanto a avó paterna quanto a materna, né? E sente muita falta delas? Eu sinto muita falta. Não só delas, como também da Cacá, que é a minha tia que faleceu. São 3 mulheres que eu sinto muita falta. A avó Judite, eu era bem novinha, né? Então, eu tinha, eu acho que 9 anos. Mas ela era uma mulher à frente do tempo dela, né? Judite... Tu deve ouvir as histórias, né? Sempre muito decidida, comunicativa, né? Sim. Eu tenho muita saudade, eu tenho várias lembranças, assim. Mesmo que eu fosse novinha, eu tenho muitas lembranças, muitas recordações da avó Judite. Ela era extremamente carinhosa, assim, muito presente, muito afetiva. E a Vaioca também, né? A Vaioca foi mais recente, então eu pude ter mais tempo de vida com ela, pude conviver mais. Agora, para a gente encerrar, né, que estamos caminhando para o final, o que é ideal, falando nessa área que tu está atuando sobre a questão da educação sexual, o que é ideal começar desde cedo nas escolas, falar mais abertamente? Se tivesse que dar um conselho ou direcionar educadores, o que tu diria? Primeiro, eu diria que educação sexual é algo fundamental, porque quando a gente fala de educação sexual desde as primeiras idades, ali, desde a primeira infância, a gente está falando de uma proteção a crianças. A gente vai estar ensinando essa criança a cuidar do próprio corpo, a proteger o próprio corpo, a conseguir identificar situações de abuso. Exatamente, né? Que ocorre muito, né? Com certeza. E tu sabe qual é o principal local de abuso infantil? É dentro da família. Em casa, é com a família. Então, uma criança que não sabe que um certo toque não é legal, ela se torna vulnerável, porque ela nem entende aquilo como errado, né? E até já me perdi no início da nós pergunta. Nós falamos justamente se fosse dar uma dica para educadores nessa constituição de levar cada vez mais cedo essa informação para as escolas. E sempre tem que ter muito estudo, né? Uma educação sexual, ela não pode ser feita com base em crenças ou ideologias de qualquer um dos tipos. A educação sexual, ela tem que ser baseada na ciência e no que se sabe que é adequado para cada idade. Como eu já falei, existem vários manuais que indicam qual tema tem que ser abordado para certa idade, qual linguagem eu vou usar para outra idade. Então, isso aí é fundamental. E como a gente já falou, a curiosidade ela segue, né? Não é não falar que não vai aparecer informação. E outra coisa que eu acho importante de dizer é que qualquer pessoa que tem acesso a uma tela, hoje, tem acesso à pornografia. Exatamente. E aí vem alguns pais e dizem, não, mas eu faço controle de tempo de tela, e quando tem tela, eu tô perto, eu sei o que meu filho acessa. Beleza, pode ser que dentro de casa seja assim, mas é só ir para a escola... Tem um coleguinha que está com tudo livre. Um colega que não tenha esse controle vai apresentar esse tipo de conteúdo para o teu filho. E é muito perigoso, porque aprender, entre aspas, sobre sexo na pornografia traz vieses muito negativos. Inclusive há estudos, né, até em relacionamentos de adultos, que a pornografia é um dos maiores problemas, né, dos relacionamentos, porque excesso de pornografia, né, viver naquela fantasia que a pornografia traz e acaba prejudicando as relações reais, né? Tu acreditar que o sexo da vida real vai ser como na pornografia é uma receita para frustração, porque não vai ser decepcionante, exatamente. A pornografia, ela é um filme, Sim. Ela tem uma produção, atores. São atores, aquelas cenas não são
é feita sem interrupção. Então, assim, aquilo é ficção. Uma fantasia. É uma fantasia. Eu não vou dizer que eu sou completamente contra a pornografia, porque, às vezes, pode ser que um uso pontual de uma pornografia seja um estímulo para o casal, enfim. Não dá para demonizar uma única coisa. A gente tem que olhar como eu uso, não demonizar aquele fato ali. Sim. Por exemplo, se um grupo quiser uma palestra contigo, como é que tu tem que vir de lá de Florianópolis? Mas é possível? Pode ser online? Como é que tu faz atendimentos também, mentorias para mulheres ou casais? Não sei. Como é que é para ter, né, uma terapia de terapeuta sexual com a Isadora Funk? As minhas mentorias eu faço de maneira online, através do Google Meets. E nelas, a primeira sessão tem 1h30, porque é um momento para conhecer melhor e entender, de fato, qual é a queixa, né? Nessas mentorias, isso aí vai ser um espaço com sigilo, né? Muito importante, é um espaço com sigilo, mas é um espaço em que falar sobre sexo e sobre as questões vai ser super natural. Eu não estou ali para julgar ou para trazer valores morais, entendeu? Eu estou ali para trazer informação, escutar e trazer informação. E se temos uma questão a ser resolvida, aí a gente vai bolando estratégias que cabem na vida daquela pessoa. Então, não é uma receitinha pronta de disfunção erétil, eu dou isso para todo mundo. Sim. Não, é uma coisa bem personalizada. E atendo homens e mulheres, não é só mulheres. E para palestras, aulas, é só combinar, obviamente, eu faço o deslocamento e se conversa exatamente o que se espera para aquele momento, e aí eu vou me adaptar e vou trazer o meu conteúdo de uma maneira também personalizada ao público. Ao público. Tá joia, foi bem bacana conversar contigo, te agradeço. Se quiser, se alguma coisa que a gente não tenha abordado e tu queira ainda acrescentar, tá bem, fica bem à vontade. Eu vou trazer só uma curiosidade. Que bom. A gente nem programou isso, mas tu sabe que dia é hoje? Não tenho ideia. 31 de julho, Dia Mundial do Orgasmo. Nós tínhamos que realmente fazer neste dia, né? Se a gente tivesse combinado, talvez não daria tanto E olha certo. que nós já ajustamos a agenda, né? Que é bacana. Te agradeço muito, sucesso na tua jornada aí de informação, educação, né? Vida, educação sexual é vida, e informação é também, né, a prática nossa diária, e é com ela que a sociedade se melhora, né, com a informação correta. Obrigada, viu? Com certeza, eu que agradeço. Foi um prazer. Ficamos por aqui. Eu voltarei num outro episódio com outros convidados no seu podcast Estação Verdade.